Olá, tudo bem? Mais uma experiência que eu vim trazer aqui. E eu vim falar um pouco sobre a minha infância, né? Quando eu tinha 4 anos de idade. Eu sempre tive essas coisas, eu sempre dei trabalho para meus pais. Por conta disso, né? Mas graças a Deus meus pais sabiam lidar com essa situação. Eu vou contar aqui. Bom, a experiência que eu tive com a entidade, de novo, em 84. Com a entidade com forma de touro. Que se rotulava, falava, eu sou Beelzebub. Então, eu entrei em projeção astral, eu não sabia naquela época, eu tinha 4 anos de idade. E nós morávamos de aluguel num lugar que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. A do dono e o resto era tudo de aluguel. O terreno era grandão, então era uma muvuca lá. Então, nessa casa, que eu morava de aluguel, eu entrei em projeção, não sabia, eu achei que estava acordado. Falei, eu vou caminhar até a janela. Quando eu caminhei até a minha janela, que a casa que eu morava de aluguel era mais alta que as outras, eu vi um negócio mexer lá embaixo no quintal. Quando eu vi, era um touro. Eu falei, nossa, parece gente. Quando eu fiquei olhando pra ele, ele olhou pra mim. E aí eu acho que ele me teletransportou pro quintal, porque eu tava do lado dele e eu me assustei tanto. Era uma energia tão ruim. Aí ele olhou pra mim. Eu tava na casa de uma pessoa que morava lá de aluguel lá. Ela que chamou essa entidade para poder ficar rica. E aí a gente, criança, acaba vendo essas coisas, né? A gente não tem nada a ver, acaba vendo. E essa entidade ficou macha porque não era pra mim ter visto ela. E aí ela ficou brava. E aí eu corri pra dentro de casa, ela correu atrás de mim. E ela se escondeu de barracão. Quando eu acordei todo mundo em casa. E a minha mediunidade, uma das coisas que eu consigo fazer na minha mediunidade é puxar a entidade, e as pessoas que nem têm mediunidade percebem, não é toda vez, percebe a presença da entidade. O negócio é forte. Então, eu não sei se é inconsciente isso, se é ectoplasma. Então eu acordei todo mundo, e aí minha irmã já sentiu, e eu falei, tá debaixo da... Olha só, a criança acorda todo mundo arrepiado, porque tá sentindo a presença ruim. Minha mãe veio do quarto, aquela gritaria, que foi? E ela tenta deixar a gente calma, mas ela tá sentindo ali. E eu olho pra ela e falo assim, o Beelzebub tá debaixo da cama da minha irmã. Nossa senhora, acabou o mundo pra muita gente ali naquela hora, né? Aí foi uma confusão, e vamos rezar, e reza, aí até que minha irmã fala, saiu. Minha irmã tem clarividência, ela via. Ela não via assim como eu via, mas ela via ali, ela sabia que o espírito estava ali. E aí minha mãe não é nada não, minha mãe tava morrendo de medo. Hoje a gente sabe que ela tava com medo, mas ela não dava uma que tava tranquila, porque alguém tinha que estar. A gente esperava isso da mãe da gente. Mas olha só o que eu trazia. E aí eu tive essa experiência. E esse espírito, quando ele me viu, ele me falou, eu conheço você, meu. Tipo assim, ó, você já me deu problema já, hein. Eu conheço você, hein, seu tranqueira. Falou pra mim. Eu com 4 anos de idade, eu conheço você, ó. E ele tava se referindo às magias que eu fiz. Porém, eu preciso de dizer aqui que tudo isso está relacionado às guerras que eu participei, a magia negra que eu fiz em outras vidas, magia de destruição, portais das trevas que eu abri para fazer acordo, tá tudo ligado a isso. E aí essas são as consequências. Eu arrastei dívida que até hoje eu tô pagando. Né? Então, tendo dito isso, eu vou começar a contar a experiência dessa velha, né? Eu chamava de... Bom, nesse dia eu deitei para dormir e entrei no mesmo processo de paralisia, só que foi uma paralisia aterrorizante. Então, eu saí do quarto e fiquei num lugar muito escuro e virei uma criança. Aí eu fui e comecei a ver... Eu falei, cara, eu virei criança, pô, e eu não tava conseguindo controlar minha mente. O terror era horrível, que tava vindo alguém, tava vindo um monstro. E não tinha iluminação, e eu tentando iluminar o lugar e não conseguia. Minha mente não conseguia trabalhar ao meu favor. Aí veio a bruxa. Aí veio a bruxa, rapaz. E aí eu tremendo. Sabe quando você fica... Ficava assim. Falei, que é isso? Eu tô não tô conseguindo me controlar. E ela catou no meu pé e começou a sugar energia. E aí, rapaz, eu acho que foi meus mentores que me ajudou. Porque eu consegui perguntar pra ela, por que você tá fazendo isso? Na hora que eu perguntei, ela se assustou. Porque ela tava acostumada...
Esse espírito estava acostumado a dominar tudo e eu ficar quietinho. E aí ela tentou voltar e eu segurei ela. Falei, não. E ela continuando sugando. Eu falei, você vai sugar, só que você vai sugar a luz também. Você tá segurando meu pé, eu vou mandar a luz pelo pé e você vai sugar junto. E nós vai virar um só. E aí eu mandei luz pelos pés e ela fez assim. Aí eu iluminou o cordão de prata dessa entidade. Eu falei, é uma personalidade, cara. É uma personalidade. Então ela tá ligada a um encarnado. E aí eu fui seguindo o cordão de prata e eu não consegui ver. Eu me enganei primeiro, que eu achei que era uma pessoa da família. Eu falei, é uma pessoa, só que eu me enganei. Eu consegui perguntar para ela, por que você tá fazendo isso? Essa experiência, eu já ouvi ela em outros canais parecido. Então tinha pessoas também que já passou por isso. E eu vou começar contando como que tudo iniciou, que eu só descobri agora em 2024, antes de falar de 1984. Em uma das minhas reencarnações, eu fui iniciado na Índia. Eu entrei com 4 anos de idade num templo lá. E aí eu vi fragmentos dessa rememoração, tive fragmentos. Eu tive conhecimento de projeção astral, eu tive conhecimento de curadeirismo, que fala, né? De mediunidade, eu tinha clarividência, eles me ensinaram a dominar a clarividência. Era clareaudiência, não era clarividência, eu tinha clareaudiência. E eles me ensinaram também psicofonia, como lidar com pessoas psicofônicas. Ensinaram tudo lá. Então eu cheguei a ver um pedaço de eu descendo umas escadarias desse templo até o rio lá onde eles queimam as pessoas. Era muito grande esse lugar. A distância era grande até o rio. E eu fui descendo as escadarias beirando o rio. Eles queimam as pessoas na Índia e jogam a cinza no rio. E eu fui pegar a água lá para fazer um ritual que eles faziam lá com aquela água. Eu chamo de ritual, posso estar falando besteira. Eu vi esse pedaço, eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade. Depois eu me vi saindo desse templo, eu vou chamar de templo, né, dessa ordem, mais de 40 anos. Então eu fiquei mais de 40 anos estudando lá dentro. E aí onde eu saí, e eles me ensinaram todas as coisas certas. O caminho da luz, da iluminação, o caminho do amor, da caridade. Só que eu saí e segui outro caminho, né? Eu era muito orgulhoso, e ainda sou um pouco, mas eu era muito vaidoso e gostava muito de dinheiro. E onde eu me perdi foi por aí. E uma das encomendas que eu tive foi eliminar uma bruxa. É onde que entra a história de um rei, de um cara lá, não sei se era rei ou príncipe. Mandaram eu pra lá pra poder eliminar, porque ela tava atrapalhando ele. E aí esse cara tinha muito dinheiro, ele contratou essa bruxa, ela serviu ele ganhou dinheiro, ganhou o que ele queria, depois ele não queria pagar ela, e aí ela tava ameaçando ele, tava dando trabalho pra ele. E ele me contratou, e eu cobrei muito caro. Eu cobrei tanto dinheiro pra eliminar a mulher, que eu fiquei rico. E aí eu fui e fiz todo o procedimento. Eliminei ela através de magia e foi praticamente eu sepultei ela viva, né? E isso daí já faz tantos anos que isso daí foi antes, acho que de Jesus Cristo, se eu não me engano. A impressão que eu tive na minha rememoração que era antes de Jesus Cristo. E aí aconteceu que esse espírito morreu lá e eu desencarnei, chegou meu tempo, eu desencarnei. E esse espírito foi para um umbral. E ele achando que ele ainda estava preso, na mente dele ele estava preso. Por conta da mentalização que eu criei em volta dela lá. Então eu reencarnei de novo. Eu reencarnei agora com um pobre, né? Pessoas pobres, sem conhecimento. E aí esse espírito... nessa reencarnação eu tive um pesadelo, onde tinha uma pessoa presa, que era ela, eu não sabia. Era um monstro na minha cabeça. Tinha um monstro preso, ele ia sair, ia vir me pegar. E eu tinha esses pesadelos. E entrava em crise lá nessa reencarnação. E dava até, acho que é epilepsia em mim, né? Isso aí já era uma das consequências. Nessa reencarnação, esse espírito ainda não saiu de lá da prisão, lá no umbral. Prendi ela lá na reencarnação dela. Eu tinha passado mais de 50 anos, 100 anos, sei lá. Ela estava presa ainda no umbral. A força que eu criei, magnética, para prender ela lá. Quando foi... Aí eu desencarnei...
sofri pra caramba por conta de outras besteiras que eu fiz. E eu sempre tinha esse problema mental, porque o problema mental que a gente carrega, a gente passa pro outro lado com ele, porque muitas vezes a gente reencarna justamente por conta do problema mental que o nosso perispírito tem, né? O nosso corpo astral. E aí a gente vem dar uma aliviada na energia, mas volta e ele ainda continua, enquanto a gente não resolver. E aí chegou uma reencarnação onde eu nasci filho de um fazendeiro. Nasci filho de um fazendeiro, cheio da grana, e aí eu tinha o mesmo pesadelo, que tinha um monstro preso num lugar e que ele ia escapar. E esse espírito chegou a época dele sair daquela prisão, que é essa bruxa. E esse espírito veio nessa outra reencarnação, ele veio e fugiu de lá e foi como um imã, sabe? Não é ninguém que fala, eu sei onde está o seu inimigo. É uma coisa muito forte. E ela me achou ali e ela grudou em mim e começou a sugar minhas energias. E através desse jeito, eu começava a ter pesadelo, que caía num lugar escuro, ficava paralisado, ela vinha nos meus pés e sugava a minha energia. E ali eu fui ficando doente, tive várias enfermidades, fui ficando com loucura. E fui ficando doido. E aí o que me aconteceu? Como minha família tinha muito dinheiro, eles contrataram um bruxo. E aí abriram um portal das trevas, né, que viu um ser igual um touro, que se denominava Beelzebub. E aí ele fez um acordo, falou, 10 anos eu deixo ele livre dela. Mas depois de 10 anos, só que eu vou querer isso, mandou matar um monte de boi. E todo ano tinha que matar lá, não sei quantos boi lá. Então a família conseguiu fazer isso. E aí eu voltei ao juízo, porque... E eu vi na hora do acordo, eu vi essa bruxa do lado da entidade com aparência de boi, que se denominava Beelzebub. E ela entrou em acordo com ele, aceitou o acordo dele. E aí ela se afastou e eu fiquei bom. Voltou minha saúde e tudo, eu fiquei 10 anos bom, depois ela voltou com tudo. E eu fui ficando doido de novo, depois de 10 anos. E desencarnei, né? Tive problemas respiratórios e tudo. E esse espírito me pegou e me levou para um umbral, né? E lá eu passava por torturas, virei escravo dela, lá no umbral. Isso daí, eu lembrei de fragmentos, essa parte do umbral. Eu não lembro de tudo, mas um dia eu posso falar um vídeo do que eu lembrei, do que eles me passaram. E aí depois eu vim e reencarnei de novo. Me resgataram, não sei como, me resgataram, acho que eu estava inconsciente, eu reencarnei de novo. Eu tive que reencarnar 3 reencarnações com problema mental, eu não tinha controle. Então eles me colocavam, eles achavam uma família que me aceitava para reencarnar, e eu ia ser o doidinho da família, mas doido mesmo, doido de pedra mesmo, de ficar andando e gritando às vezes. Que ia vir outros espíritos que eu prejudiquei e me cobrar, então eu ia ver esse espírito, sentir o ataque deles. E aí eu lembro de uma passagem numa ilha, e eu desconfio que é na Itália, e eu correndo assim, as pessoas, tá indo doido lá. E parecia que estavam batendo na minha cabeça, e eram os espíritos batendo na minha cabeça. Só que ninguém via, só eu senti, via. E essa reencarnação toda eu passei doido. Aí desencarnei. Aí teve um monte de reencarnação que eu não trouxe tudo. Porém, aí eu reencarnei agora em 79. Em 79 eu tinha esse pesadelo. Aí, 79 não, eu reencarnei em 79 e eu lembro desse pesadelo em 1984. E desse espírito vinha, eu ficava em paralisia do sono, saía do quarto, ia para um lugar escuro, parecia que eu estava num quarto fechado, numa casinha. E aí ele vinha no meu pé e sugava energia. E depois quando foi agora, depois de 2000, ainda começou a acontecer e eu não perdi o controle, o negócio foi terrível. Então eu fui e eu acho que eu conquistei através dos trabalhos dentro do centro espírita que eu frequento, aqui do nosso centro espírita aqui, e de outras casas que eu frequento, o direito de resolver isso. E aí eles me prepararam para resolver isso, e não foi fácil. E aí que eu vou contar como que foi, para vocês entenderem. Quando eu era criança, eu não gostava de ficar em lugar escuro e nem na hora de dormir, ficar dormindo com a luz apagada. Eu tinha esse problema, né? Aí eu vou explicar o que acontecia, né, nessa época comigo. Eu não sabia, hoje eu sei que é paralisia do sono. Eu não sabia, naquela época era um terror para mim. E aí
vinha, eu caía num lugar escuro. Eu saía da onde eu estava do quarto e parecia num lugar escuro, sabe? E aí eu ficava paralisado nesse lugar. Aí eu sabia que estava vindo alguém, aquele terror. Aí vinha e começava a pegar pelos meus pés. Era uma velha que vinha. Era uma velha toda enrugada, cara. Era uma coisa horrível. Não era a aparência dela que era ruim, era a energia que ela emanava de ódio para mim. E esse espírito vinha e segurava no meu pé e drenava energia pelo meu pé. Eu sei hoje que drena energia, porque na época eu sentia dor, ardido. E na semana que acontecia isso, né, não era sempre. Acontecia isso um dia, dois, na semana que acontecia eu ficava doente, eu pegava gripe, alguma coisa assim. Né? E os dias para mim ficava ruim, eu ficava amuado durante o dia. Então na hora de dormir eu tinha que dormir com a luz acesa aqui na minha cabeça, que ia me proteger. Tinha várias experiências. Tinha uma outra experiência horrível que não era com essa bruxa. Era uma experiência que eu começava a andar. E aí eu começava a ver caixão e cadáver. E depois eu descobri agora, depois de adulto, que tudo isso era coisas de outra vida. Eram consequências de atos que eu cometi em outras vidas, que eu trouxe para essa e que precisava ir para ser. Eu reencarnei justamente para tratar. Esse espírito dessa mulher, depois eu lidei com ele, só que eu só consegui lidar com ele agora, depois de 2000, né? É um espírito perseguidor, ele tinha os motivos dele. Só consegui lidar com ele no ano de 2000. Esse espírito influenciou minha vida desde quando ele me encontrou. Eu não sei se foi em 84, se foi na época que eu nasci, já nasci em 79, se foi em 79 já que ele me achou. Mas esse espírito vem há mais de 40 anos me atrapalhando. Né? Isso daí foi colheita que eu tive nessa reencarnação das coisas que eu aprontei em outras. Porque nada acontece por acaso. Eu falei, por que você tá de novo, né? Por que você tá fazendo isso? E aí eu fui rememorando tudo isso que eu expliquei pra você, de quando eu enterrei ela viva lá, e aí depois. E teve uma reencarnação que eu não contei aqui, que eu fiquei preso, eu era moleque de rua, e eu fiquei preso num lugar onde, igual FEBEM aqui no Brasil, mas não era no Brasil, então o nome era outro. E lá dentro da FEBEM tinha um cara querendo me matar, e esse cara tava sendo influenciado por ela. Esse espírito tava sendo influenciado por ela. E queria me matar porque ele queria que eu assumisse uma culpa que não era minha. Que ele fez lá e eu ia pagar caro lá dentro desse presídio para criança. E eu não assumi. Falei, não foi eu. E aí fizeram eu dedurar o cara e o cara falou, o cara é dedo duro, tem que morrer. Ou seja, ou eu morria ou eu morria. As duas opções eram essas. Então eu optei pela segunda. Eu vou dedurar o cara e vou tentar sobreviver. E aí ele me catou e me jogou de um lugar alto, eu morri. E essa entidade me pegou de novo lá. Essa rememoração que eu acabei falando pra você aqui, eu consegui trazer bastante fragmentos de lá. Então dá até pra mim fazer um vídeo pra falar. Então ela foi mostrando tudo isso. Aí eu entendi o porquê. Aí eu tentei pedir desculpa, ela não me perdoou. Eu falei, ó, tudo tem sua hora, só que nós vamos parar com isso aqui. Primeiro porque você tá no seu direito de me perseguir, porém, mas você tá reencarnado. Aí você deve estar atrapalhando você mesmo. E ali eu pedi ajuda da espiritualidade e foi amenizado parcialmente. O espírito não me perdoou. Mas é aquela história, eu tô reencarnado e o meu inimigo, que é ela, com todo o direito ela tem de ser minha inimiga, ela tá presa, porque ela tá reencarnada também. Então o corpo físico dela, a personalidade atual dela interfere, não deixa esse... Só que tem momentos na vida dessa pessoa que essa personalidade vai escapar e vai vir. E vai vir mesmo. Então, porque nós estamos reencarnados aqui, nós temos as nossas personalidades, cada um tem a sua que fica transitando ali, e uma hora ou outra que a gente veio para resolver isso, e uma hora ou outra ela se manifesta. Então, foi essa experiência que eu tive, né? E isso tudo foi consequências de... É o que eu quero falar. Tudo tem consequência. Não adianta a pessoa falar que não tem. Tem gente aí fazendo magia negra achando que tá livre, não tá. E as consequências começam na hora que você começa a fazer errados. Já tem consequência ali. É que muitas vezes a gente nem percebe, né? É igual aquela história.
eu vou andar em cima do muro, a criança andando em cima do muro. Não, eu não vou cair, mãe. Ela cai. Só que ela não sabe. E quando ela cai, ela acha assim, não, eu só caí porque eu dei uma vacilada aqui, eu não vou vacilar mais. É sempre assim, é a mesma coisa que quem faz magia negra. Começa a acontecer coisa errada em volta dele na reencarnação. Só que ele não transmite isso para as pessoas. Então as pessoas não sabem o que está acontecendo na vida dessa pessoa que faz magia negra, que abre portal, que faz goétia, sei lá. Acha que tá tudo bem. Mas não tá. Já começa ali a ferver o caldeirão para a pessoa. E aí só que a pessoa mesmo não acredita que foi uma consequência. Ela começa a falar, não, isso aí faz parte. Não faz, ela já tá se lascando ali. Se contar, quando ela abre um portal desses aí, os espíritos que saem para ali, eles não querem voltar. E se quem abrir o portal não arrumar outras pessoas para se lascar ali e manter aquele portal aberto, as entidades vão tirar dela a energia, o que puder. É mais ou menos assim, a entidade sai e fala, não, se tiver aqui vai você que abre o portal e eu fico. É mais ou menos isso. Então tem muito pessoas fazendo goétia aí, que eles acreditam mesmo que estão protegidas. E não estão. Eles acreditam que estão ganhando, porque eles visam muito ali o agora. Eu quero um carro, então estou ganhando. Só que eles não sabem o que está por detrás. E essas entidades já estão no planeta, ó. Então elas não é um cara que vai fazer ali uma goétia ali que vai ser mais esperto que ela. Não tem como. Nós que estamos encarnados não somos mais inteligentes que essas entidades. A gente se acha por conta do orgulho e do ego, mas não estamos.